Boa noite neste domingo muito frio, aqui tá muito frio na Glória. E aí, onde você está? Tá frio? Boa noite, André, boa noite. Então, hoje o tema é para quem já viu uma mulher na TPM, né? O que é TPM? Como funciona no organismo? Os alimentos que ajudam na menopausa, você aí que está vivendo esse momento de menopausa, quais os alimentos podem te ajudar? E na TPM, quais os tipos de TPM? Você sabe o seu? Vamos ver com a Marise Bart? Bem-vinda, nutricionista Marise Bart, trazendo maestrais. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Marise? E aí, o frio? Agora esfriou de novo, né? Não sei se tá aparecendo o vídeo direitinho, tá? Tá tudo Ah, ótimo tá. aqui. Como é que tá aqui? Tá bom? Tá. Eu Tá. boto aqui do Google Chrome aqui na televisão, então às vezes vai mudando a luz, que eu ainda não tenho uma luz muito boa, mas vamos ter logo em breve. Sim. Então, A Marise, gente vai se ajustando com o que tem, né? vamos com o que tem. A gente vai se adaptando ao meio, né? É. E aí, como é que foi domingo? Como é que foi final de semana? Tudo bem? Tudo tranquilo, aproveitando um pouquinho esse sol, né? Perfeito. Para pegar Hoje, bastante vitamina D. verdade, 15 minutos, né, Marise? A gente tem que É. tomar menos, né? Ainda mais agora no inverno, o dia que sai sol tem que aproveitar, porque às vezes demora, às vezes leva uma semana sem sair sol. Verdade, verdade mesmo. Vou colocando aqui o título, Marise, aí tu te apresentar e apresentar o tema para nós. Aham. Bom, eu sou nutricionista, né? Trabalho na parte clínica e também dou palestras, cursos na área, né? A gente está fazendo essas lives para trazer mais, tentar trazer um pouquinho mais de informação para o pessoal, né? E ajudar também um pouquinho nessa época de quarentena também. Verdade. Aí o pessoal já acaba aprendendo um pouco mais sobre os assuntos, principalmente da alimentação. Sim, sem dúvida, é um programa, é uma live informativa, né? Com bastante informação. É. E hoje o tema é especial, né? Esse tema da TPM é essencial, né? Para nós mulheres. Exato. E quem é que já não passou por uma alteração de humor, né, Marise? Ou se a pessoa não passou, com certeza ela conhece alguém que tenha passado. Sim, é. E os tipos de TPM, né, Marise? Achei bem interessante essa tua palestra, porque muitas Uhum. vezes a pessoa nem sabe, né, o tipo de TPM que ela tem. E é importante a gente identificar até para saber o tipo de tratamento, porque às vezes não é, a pessoa não tem tudo que os sintomas que diz, ela tem um sintoma que outro, então sabendo qual é o tipo que ela se identifica, a gente consegue tratar, ajuda no tratamento certinho. Olha só. Boa noite a todos, boa noite à Rosângela, mãe da Marise, ao André, à Achei bem. Yolanda. Bem-vinda, Yolanda, que bom. Tava Boa sentindo tua. noite também. Que interessante, então, a gente entender mais um pouco desse. Boa noite, desse assunto, né, Marise? Menopausa e TPM. Os dois contrapontos, né? Então, Marise, como o que é, na verdade, a TPM, né? Antes da gente entrar na TPM, que é o significado do TPM, que a gente tanto vê falar, tensão pré-menopausa, né? Uhum. Antes disso, acho importante a gente entender um pouquinho o que é o processo da menstruação do ciclo menstrual, que ele está dentro desse processo, Ai, que né? maravilha, perfeito. Aham. Então, como é que funciona a menstruação? Para que ela existe, né?
Então, a gente pode dizer assim que a menstruação ele é um processo fisiológico, a TPM também é fisiológica, também é orgânica, física. Às vezes o pessoal acha, ah, TPM é frescura, ah, não está sentindo nada, está mentindo, está inventando, né? Um monte de gente às vezes fala isso. Sim, sim. Mas, na Já. verdade, é um processo fisiológico. Aham, perfeito. É orgânico, então, fisiológico. Exatamente. E cada pessoa sente de uma maneira individualizada, de uma maneira diferente. Então, não queira se comparar. Né? Ah, eu tô, né? Não senti aquilo que ela sentiu, estou sentindo mais, estou sentindo menos. Cada um vai sentir de uma maneira individualizada. Aham, Então, perfeito. assim, a menstruação, então, ele é um processo fisiológico, né? Consiste na desintegração da camada do endométrio no útero. Todo esse ciclo, às vezes, todo mês ele se prepara para o processo para receber a gestação, tá? Ele dura um mês esse processo. A gente acha que esse processo é só aqueles 4 dias, né? 4, 5 dias. Mas, na verdade, o corpo está nesse processo todos os 30 dias. Olha só, trabalhando ali sem parar. Nessa formação para poder preparar o organismo, né, o útero para receber a gestação. E aí o que acontece? Quando tem a menstruação, então a desintegração dessa camada, inúmeros vasos sanguíneos acabam se rompendo nesse processo, porque o útero aumenta, se dilata, então ele se rompe nesse processo que induz o sangramento menstrual. Então esse é o processo da menstruação. E Perfeito. ocorre porque não tem o processo da ovulação, não tem o processo da gestação. Então, não teve a gestação, então o organismo, toda a sua parte se desintegra e acaba ocorrendo o sangramento. Olha só. Uhum. Então é todo um Porque, processo, né, Marise? Desde a isso, ovulação lá, da ovulação não, dali deve ser ali nos ovários que deve, é né, isso, ter exatamente. processo e todo um ciclo, né? O corpo todo mês ele se prepara como se ele fosse receber o feto, a gestação, né? Sim. Só que daí o que acontece? Quando ele não recebe, até um período, o óvulo se prepara ali, né? Faz todas as suas funções, os hormônios. Então, quando ele não recebe, em certo tempo ele não recebe, acaba tendo isso que a gente chama de menstruação. E daí acontece essa desintegração da camada, os vasos sanguíneos se rompem e acaba tendo o sangramento. Olha só. Uhum. Então, É tudo isso a, é fisiológico. sim, é natural para a procriação, né? Enfim, a mulher foi feita para procriar, né? Quer dizer, a gente tem que estudar lá toda a evolução, né? O porquê de todo esse processo, né? Reprodutivo aí, onde o corpo foi preparado para isso, né? O nosso corpo é preparado para isso. Por isso que todo mês ele inicia de novo a mesma. Tem a menstruação, ele vai tentar de novo, todo mês ele está tentando fazer com que ocorra essa gestação. Aí não teve a gestação, aí ocorre a menstruação, né, nesse processo. E a Olha. gente tem que levar em conta nesse período todo que tem 3 hormônios essenciais que fazem essas regulações, né? Aham. Que eles podem complicar ou ajudar. No caso, os Sim. mais importantes que a gente tem que levar em conta é o estrogênio, a progesterona, são os Aham. hormônios femininos que a gente chama, né? Aham. E o cortisol também entra nessa lista, também de importância dessa fase. Então, são Olha, esses três que vão regular. estrogênio, cortisol e Progesterona, isso. O estrogênio e a progesterona são os hormônios femininos. A testosterona é o hormônio masculino, né? No caso nosso é só esses dois. Uhum. Então, esses 3 hormônios, eles vão participar desse processo todo desse ciclo menstrual. E é eles que são, agora tem pesquisas, não é uma evidência 100% exata, eles ainda não sabem identificar muito, mas a ideia mais próxima é que é esses hormônios que vão fazer todos esses sintomas da TPM e menopausa, é através deles que a gente sente todo esse problema, né? Olha só, viu? Então, assim, o período menstrual ele vai depender da influência do cérebro, dos ovários, da glândula, que a gente chama de glândula pituitária, e do endométrio, que é ali no útero. Então, também tem todos esses órgãos envolvidos nesse processo, Uhum. né? Principalmente o cérebro com relação a esses hormônios, que a gente tem que estar mais atento. Aham. Então é tudo uma química, né?
A É química tudo cerebral naquilo. envolvida. Exatamente. Nesse período do ciclo menstrual também alguns estímulos podem acarretar para desregular, né, também. Por exemplo, o estresse, dependendo do grau de estresse da pessoa. A própria luz do ambiente, às vezes, pode também influenciar nesses hormônios. O som, o cheiro pode influenciar nesses hormônios. Então, também tem esse, além dos estímulos internos, que podem estar desregulados, ainda tem os estímulos externos. Externos. Quanta coisa, né, que a mulher passa e que nem imagina que esse processo todo vai influenciar no seu período menstrual, pré-menstrual. Exatamente. A pessoa está sentindo tudo aquilo e não consegue entender por que ela está sentindo, é exatamente por causa disso, que tem todos esses estímulos, tanto internos quanto externos. Um vulcão se passa dentro de si, né? É o terremoto, gente. Por isso que é TPM, tensão pré-menstrual. É o terremoto ali que passou. Olha. Então, a gente tem esses hormônios, por exemplo. O que acontece? A TPM, né, acaba aparecendo a 15 dias antes daquele período que a gente menstrua. 15 Né? 15 dias antes. Então, se a gente faz o controle certinho, eu sei quando eu vou menstruar, né? A gente faz aquele controle todo, sabe? A gente é regular, a gente sabe o dia certinho que a gente vai ficar todo mês, né? Esse é o Isso certo que a gente saiba. já vai, é uma forma de autoconhecimento, já vai entendendo aquele looping de emoções. E isso é importantíssimo, porque isso vai acarretar que a gente entenda como é que a gente pode, até para alimentação, ajudar para não chegar na TPM tão desregulado. Porque daí assim, eu sei que tal dia eu vou ficar menstruada. Eu conto 15 dias antes, vai vir os sintomas da TPM, porque vai vir. Né? Seja Uhum, em graus diferentes, mas vai aparecer. Seja sintomas diferentes, mas aparece. Então eu já uhum. posso ir me adiantando no mês, por exemplo, para trabalhar esses alimentos antes que surja a TPM para já aliviar o sintoma. Já vai se preparando o Exatamente. organismo. Exatamente. Que legal, que legal. Então tudo isso já ajuda, né? E Ah, o período. Olha como é bom a gente saber direitinho a data da menstruação, até para isso, para a alimentação poder nos favorecer nessa parte. Porque se a uhum. gente é desregulada, não sabe, às vezes tem aquelas pessoas que menstruam, não é só os 4 dias, fica menstruando 10 dias ou mais, né? Bem desregulado. Aí a alimentação vai toda, também não consegue favorecer muito, mas então a gente tem que ter essa organização para ajudar também a favorecer. É um autocuidado, né, Marise? Isso. É o primeiro passo, né, para a gente ter esses benefícios, né? Importantíssimos. Então, esse período menstrual, ele vai influenciar na gente no tamanho das refeições, principalmente, e no apetite, né? Por Ah, causa desses hormônios, digamos assim. O que acontece, tá? Como eu falei que tem os 15 dias antes, né? uhum, Quando tá no início desses 15 dias antes, o corpo ele começa a produzir bastante desses três hormônios que eu falei, né? Só que o que uhum. acontece? No início, o estrogênio está aumentado toda por causa que ele está sendo preparado para ovular, para soltar os óvulos, né? Aham, O estrogênio está a 1.000 por hora lá, acelerado, liberado, que é para ajudar nessa fase inicial. aham. Tá solto ali, produzindo a mil. Tá? A produção está a todo instante. E aí, o que acontece? O estrogênio, ele também auxilia no hormônio da serotonina, que a gente Hum, falou já em algumas lives, né, que ela é produzida no hipotálamo, no cérebro, e o uhum. estrogênio chega até esse hipotálamo e ajuda na formação da serotonina. Então, se no início desses 15 dias o estrogênio está a todo vapor, então a produção de serotonina também está a todo vapor. É uma consequência. Uhum. Então a gente Claro, é acaba interligado, né? Então a gente acaba ficando com aqueles sintomas tudo a mais, assim, meio eufórica, mais, por causa desse, no início da menstruação, né? Uhum. E aí, mais pro final desses 15 dias, só que enquanto o estrogênio ele tá lá no alto, a progesterona tá baixa, Uhum. tá bem baixa. Então, acontece isso também.
E aí, o que que acontece? No meio desses 15 dias, acontece que esses hormônios, eles vão se alterando muito. Um dia o estrogênio está lá no alto, a progesterona está baixa. No outro dia, o estrogênio está baixo e a progesterona está alta. E eles vão Olha, assim em todos esses 15 dias. é um looping de emoções mesmo, né? É. Então, assim, se o estrogênio está no dia que o estrogênio está muito baixo, a serotonina, no caso, vai estar baixa também. Então, a gente Hum, sabe que a serotonina é aquele hormônio do bem-estar, né? Que a gente faz a gente se sentir bem, uhum, feliz, alegre, né? Então, ela vai sim. estar baixa nesse período, nesses dias. E alguns dias ela vai estar com doses baixas. Uhum. Então, é nesses dias que, às vezes, por isso que a gente tem muita alteração de humor, porque um dia a serotonina tá alta, aí eu tô feliz. O outro dia a serotonina tá baixa, aí eu vou estar triste no outro dia. Por isso que acontece isso. Tá chorando muito, aí no outro dia já tá rindo e ninguém entende mais, né? Nem, É, nem por a isso, gente mesmo entende. nem a gente entende. Então, é por causa desses hormônios, porque um dia eles estão lá em cima, aí outro dia ele tá baixo, e isso é normal, vai acontecer isso, né? Cabe a É, gente a como ajudar a equilibrar um pouquinho, né? Tentar equilibrar um pouco. é a importância, né, Marise, de então ter essa regularidade, de anotar quando menstrua, o primeiro dia, até para se entender, entender por que tá mais chorona, entender por que tá mais brigona, né? Exatamente. Aí, por exemplo, assim, no dia que eu tô mais triste, se eu já sei que eu tô naquele período menstrual, é por causa do período menstrual, então eu já sei que alimento que eu vou comer para me ajudar a melhorar nesse quadro, por exemplo. É, eu já consigo ter essa organização. É uma verdadeira organização hormonal, né? Porque se É, o alimento principalmente. Sim, porque se o alimento te ajuda, alimento a gente vai ter que comer, né, durante o dia, enfim, a gente não vai Isso. ficar sem comer. Então, comer alimentos que vão nos ajudar, que não vão só, ai, porque é o gostinho bom, né? Aí tu Realmente vão. pensa assim, ó. Aí tu pensa assim, uma pessoa que tá nessas alterações de humor, que é mais sensível, tem gente que não sente nada, tem gente que vai ser um tipo que não sente nada. Se os hormônios voltar assim, não vai sentir nada, mas tem gente que sente, o dia tá alegre, o dia tá triste, tem gente que sente isso. Então imagina, Sim. tu tá assim, aí tu não sabe o alimento que vai comer para melhorar. Aí tu come um alimento de má qualidade, digamos assim, né? Carboidratos, principalmente refinados, que não tem muito nutriente. Bah. Principalmente o nutriente que vai ajudar na serotonina ali, né? Eu só como alimentos que não têm esse nutriente. Cada vez vai ficando pior, porque o corpo não vai tendo esse suporte. Olha só, aí vai, sim, aí tem aquela coisa, assim, aquela vontade só de comer doce, ou vontade só Exato. de comer pão, só comer bolachinha. Esses alimentos, se eu ingerir, eles até vão me dar um prazer, digamos assim, mas é um prazer imediato, eles não vão durar muito tempo. Então, para eu me sentir bem por muito tempo com esses alimentos, eu vou ter que comer muita quantidade. E aí entra a questão da compulsão desses períodos, que é um vício, entra num ciclo vicioso. Ah, que impressionante, Marise. Olha o que que o autocuidado, o autoconhecimento, como é que se diz, a organização do ciclo pode nos ajudar, né? Exatamente. Então, tem tudo isso que a gente tem que entender para nos organizar para passar esse período que todo mundo vai passar. Alguns sentem mais, outros não sentem nada, mas vai estar, aquele período vai estar funcionando. Só então, para poder administrar como é que eu vou melhorar, passar bem, tentar passar bem, né, desse período. É tentar pelo menos, como se diz, regular um pouco, né? É. Então, a TPM, ela é representada, então, por um conjunto de sintomas. Também, sintomas físicos, que nem a gente falou, né? Tem os estímulos internos, que são esses hormônios que se desequilibram, e tem os ambientais, os externos que a gente falou, né? E, além disso, ainda tem os emocionais e os comportamentais. Tem É, tudo isso para a gente administrar nessa fase. é coisa para administrar, né? É hormônio, é desequilíbrio hormonal, progesterona lá em cima, serotonina lá embaixo. Fora que nesse período já, antes desse período, já estava com esses sintomas de ansiedade, estresse, imagina como é que não fica, né? E ainda tem gente que acha que não existe, que é frescura. Imagina isso. É Exatamente. lógico, né? Exatamente, né? Então, a gente tem que ter essa noção, né? Então, por exemplo, só o pessoal, algumas curiosidades, né? Um dos sintomas, por exemplo, que a gente falou
da TPM é essa alteração de humor por causa do dia tá alegre, o dia tá triste por causa dos hormônios. Que a gente até comentou, aqui eu já falei, né, que é acho que eu vou pular só aqui eu vou falar só da epidemiologia, do percentual da TPM. A gente já comentou isso dos estímulos por que faz essas alterações de humor, né? Então, a gente tem, na verdade, tem dois tipos de TPM, tá? Tem a TPM, que a maioria conhece, né? E tem o outro quadro de TPM, que eles chamam de TDPM, que é o quadro mais grave. Ah. Então, ele é moderado em níveis, né? Então, tem a TPM, que é a mais comum, e tem aquela TDPM, que é quando pelas características, eles dizem que é mais grave, digamos assim, daí passa a ser chamado de TDPM, que não é muito comum, é mais raro as pessoas que chegam a esse ponto. Sim. O mais comum é a TPM normal, essa que a gente conhece, né, que geralmente 80% das mulheres apresentam algum sintoma. Essa outra, o que significa essa, é DTPM, é isso? É TDPM. TDPM. Isso. E o que significa, Marise? Tensão, só o D agora eu não me lembro. Daqui a pouco, se me lembrar, eu comento com você. Essa eu nunca tinha escutado. Que interessante isso, né? Esse é o caso mais grave. Quando eu tenho por exemplo, a TPM é considerada quando eu tenho o de 1 a 3 sintomas. Essa da TDPM é quando eu tenho mais de 5 sintomas juntos, por exemplo. Ah, é que tem gente que passa até de cama, né, Marise? Tem gente que fica muito ruim, né? Deixa eu só dar uma boa noite aí. Entrou a Jennifer, uma amiga, grande amiga, e também entrou o Fibo Empoderamento, a Lu Lisboa. Boa noite, meninas. Entrou o pessoal também que eu conheço, a Jaque, entrou o pessoal também. Legal. Então tem esses dois tipos, mas esse da TDPM, ele é mais raro, não é tão comum, tá? O pessoal chega tanto assim. A maioria fica na TPM mesmo normal, tá? Tá. E dentre, assim, aí fizeram uma pesquisa, né? Dentre os sintomas que o pessoal relatou que mais sentem quando está dessa faixa, desse ciclo, 86% de irritação. 86. A maioria é irritação. Não sei se por vocês assim. O pessoal pode ir comentando assim qual é o tipo de sintoma que o pessoal mais sente nessa fase. Eu aqui somos 3 mulheres, né? Então a gente acaba que a menstruação é quase sempre junto. Então, como eu sei que eu vou ficar mais irritada, eu fico mais irritada, minhas filhas também ficam. Então eu já não exijo tanto nem de mim nem delas, né? E agora mais ainda tu vai entender por que elas ficam assim, né? Mais ainda vai Sim, entender. sim, que é esse nosso intuito, a gente, essa informação, né, Marisa, ela é muito importante, porque são coisas que a gente não deixa, vai deixando, não dá importância, né? A gente não dá Isso que tu comentou de, eu já sei que eu me irrito. Esse autoconhecimento também faz parte. Eu saber os sintomas que eu tenho. Eu sinto que eu tô na TPM, eu sinto isso, isso, isso. Porque normalmente eles não vão mudar tanto. Geralmente eu vou sempre sentir os mesmos sintomas. É difícil assim eu sentir um sintoma muito diferente de uma vez, da outra, sentir outro. Geralmente é uma coisa meio, né, sempre o mesmo. Sim, eles são, é um sintoma que eu já me percebo, assim, eu noto. A qualquer barulho me irrita, a luz me irrita. Sim, você Eu lembra já. que você falou que esses fatores externos também influenciam, né? Isso, exato. Então, esse autoconhecimento, eu sei que eu me irrito, também assim como eu tenho que saber os dias que eu vou ficar, o dia que eu vou ficar menstruada, para saber os dias antes. O sintoma que eu também sinto é importante para eu saber como é que eu vou trabalhar com ele. Eu sei que eu vou ficar irritada, não vai ser uma coisa inevitável. Então, como é que eu vou lidar com essa irritação? Daí eu vou trabalhar de alguma forma para amenizar, né? Claro, sem dúvida, para passar mais sossegada essa fase, né? Tentar uma melhor qualidade de vida, digamos assim, nessa fase. Então, assim, a maioria foi irritação, depois seguida de cansaço, depois de depressão também e dor de cabeça. Esses foram os sintomas mais relatados Dor de cabeça, né? também.
E pode ir mudando, Marise, no caso, assim, lá na adolescência, a pessoa sentia tais sintomas, depois vai ficando, passando a idade, né? Vai mudando. Sim, porque conforme a idade da pessoa, desde que a gente entra na menarca, ali que a gente começa, né, esse processo da adolescência, então lá na adolescência os hormônios estão muito mais ativos, vai diminuindo com a idade. Uhum. Por isso que tem a menopausa, que chega ao ponto de eu não ter até zero estrogênio, de não ter a produção. Ah, O viu? estrogênio ele vai diminuindo conforme a idade, então é natural uma adolescente, né, ter mais sintomas, pode ser que ela sinta mais sintomas do que uma pessoa com mais idade. Uhum, Isso também é perfeito. importante colocar, né, essa diferença. Sim, perfeito. É. Então, assim, com relação aos sintomas, né, que a gente estava falando, a gente falou que tem sintomas físicos, emocionais e comportamentais. Os sintomas emocionais, então, seriam autoestima baixa, alteração de humor, que a gente falou, uma raiva, assim, irritação, uma raiva, que às vezes é inexplicável, mas é por causa dos hormônios. É inexplicável, mas não é. É explicável por causa do hormônio, né? E depressão e ansiedade. Esses são alguns sintomas que podem aparecer no sentido emocional. Uhum. Sintomas comportamentais, né? Dificuldade de dormir. Tem gente que tem dificuldade para dormir nessa Uhum. fase. Porque como Uhum. eles estão nesses turbilhões de uma hora tá alta taxa, outra hora tá baixa taxa, então a pessoa, às vezes, o cérebro, ele está trabalhando muito, então às vezes a pessoa não consegue relaxar, não consegue parar de pensar. Claro, aí também tem a melatonina, né? Que é Sim, a noite, né? Onde ela melhora ali o nível, né? Então deve sim. desregular todos os esses neurotransmissores, né? Inclusive, do que a gente tem que ingerir de alimentos nessa fase é alimentos ricos em melatonina, justamente Ó, para ajudar essa questão do sono, do relaxar. e o relaxar, descansar o corpo, a mente, né? Outro sintoma de comportamental que a gente sente também é baixa concentração, a pessoa não consegue se concentrar por causa que os neurônios estão a mil, então tá, né, bem desregulado nessa parte. Falta de interesse nas atividades pode ser um sintoma, né? Tem vários que as pessoas vão comentando, mas esses são os mais gerais. Uhum. E Então, sintomas físicos, que também se sente, né, mais físicos, é cólica, esse acho que todo mundo, a maioria, sente. Náuseas, pode surgir espinhas, acne, uhum. dor de cabeça, a gente comentou também, e sensibilidade nos seios, pode ter dor nas mamas também. Dor nas mamas. E Marisi, tem também aquela cólica nas costas, né? Eu me lembro trabalhando na terapia corporal, ouvia muito assim, ah, pode massagear minha lombar. Eu não tenho dor na lombar, mas quando eu tô para menstruar, eu tenho cólica nas costas. Isso eu vi É, no atendimento e eu não sabia. E eu fui ler a respeito disso, né? Tem pessoas que têm cólicas nas costas. Que coisa é, isso. é muito individual, a pessoa vai tendo no lugar que ela acaba acarretando no corpo dela, né? Então por isso que os sintomas são individualizados, não é igual para todo mundo. Perfeito, perfeito. Marise, só dá um recadinho para quem quiser perguntas, aí quem está Ah, sim. conosco, isso, e quem depois quiser compartilhar aí com quem sofre muito de cólica, vai ficar gravado, a gente vai conseguir gravar. E a Marise também está colocando no Face, eu coloco no Face, Uhum. então é um vídeo com bastante informação. Quem tiver pergunta é só trazer aí. Pode ir colocando que a gente vai lendo na hora. Se não quiser esperar depois, não tem problema que a gente vai respondendo. E depois do final da live, eu vou dar uma dica de receita também, uma receita especial para esse período de TPM. Que maravilha, essa vai ser boa, essa vai ser um E prato. por que que a gente sente, por exemplo, a dor nas mamas, né, esses sentimentos físicos assim? Porque quando a gente, como eu falei, às vezes o estrogênio está baixo e a progesterona está alta. Com a progesterona alta, a progesterona também ela produz a prolactina. A prolactina é o hormônio que produz o leite da mama. Que é lá na hipófise, né? Exatamente. E como o corpo está se preparando para a gestação, ele também se prepara para produzir o leite na mama. Bah.
como se ele já está produzido desde essa fase, porque ele está esperando a gestação. Então, por isso que às vezes as mulheres sentem esse inchaço nas mamas, essa dor, o seio pesado, por causa dessa questão da prolactina que também está alta. Viu só, claro, a prolactina já tá a 1000, né? Porque Sim, imagina, todo já o processo. sim, o útero ali se preparando para o óvulo, para uma gestação. Aí então a progesterona lá pela hipófise já tá todo conectado para essa Aham. gestação. E aí Todo... não ocorre a gestação, a prolactina baixa, o estrogênio baixa, e a prolactina baixa, não tem a produção do leite, mas teve aquele processo inicial, por isso que a gente sente a dor. Uhum. Já E é na Maris, produção. sim, perfeito. Eu não sei se tu pode falar um pouquinho para nós, assim, da contracepção, se é bacana, né? Isso é um fato que também é uma dúvida que percorre muito nós mulheres, Uhum. assim, se é válido a contracepção por injeção, por anticoncepcional, para não ter todo esse processo, né? De... Isso acaba sendo mais a pessoa teria que ir no médico, médico ginecologista, para dizer certinho isso, mas, por exemplo, o que eu entendo, a minha opinião, tá? Uhum, Por exemplo, assim, às vezes tem casos e que a pessoa não vai efetuar a gestação, não vai ter filhos, né? Enquanto não tiver filhos, e ela tem a menstruação muito desregular, por exemplo. uhum, Ela menstrua por 10 dias, né? Ela uhum, fica menstruando, ou menstrua 4 dias, mas menstrua muita quantidade. Ao uhum. ponto, às vezes, da pessoa até ter anemia. A pessoa acaba É, tendo anemia por causa desse sangramento. uhum, Então, o anticoncepcional nesses casos seria uma opção válida para tentar vale, evitar um pouco isso, né? E é depois, se a pessoa quiser ter a gestação, ela pode parar de tomar para poder ter a gestação. Então, seria nesse sentido, seria uma opção válida. uma opção válida, perfeito. E Nesses aí casos, sim, aí vai regular, além do fluxo, também toda essa alteração de 10 dias, né? A minha irmã menstruava antes dela, que agora ela tá na menopausa, né? Ela menstruava 10 dias, era bem complicado. Então, ela sempre ah, ah, cuidando isso, porque ela ficava com anemia. tem gente que assim, ó, tem gente que sofre muito nesse período da TPM, do ciclo menstrual. Então, é uma pessoa que sofre muitas vezes, se ela quer optar por tomar anticoncepcional para acalmar um pouco, tudo ajuda, né? Uhum, perfeito. Nesse sentido. Daí a gente entra agora como a gente já falou de alguns sintomas, né? Tem a classificação de 5 tipos de TPM. O pessoal pode comentar aí também. Ah, Qual o tipo que eles qual o tipo que eles se encaixam, né, no caso. aham. Ou tem o tipo que é o sentir tudo isso junto, todos os sintomas juntos, né? Nossa, Então, é, é, assim, é complicado, né, Maris? Que nem eu botei ali, é, a vira um leão muitas vezes. viram leão por causa disso, né? Aí tem assim, tem o tipo A, que o A vem da palavra ansiedade. Então, o Aham. tipo A são as mulheres que ficam ansiosas, irritadas e às vezes até agressivas. Hum, Esse é o tipo mais frequente, é o tipo A. uhum. Esse sintoma mais frequente. Depois tem o segundo tipo, o tipo C. Tipo C é de cefaleia e de compulsão. Cefaleia é dor de cabeça, né? Olha só. O tipo C, então, as pessoas que têm esse tipo se caracteriza pelo aumento do apetite, né? Uhum. Porque fica muito desregulado. Então, acaba afetando os hormônios da grelina, que é o hormônio da grelina é o hormônio da fome. Então, acaba afetando, aumentando a quantidade de grelina no cérebro, no estômago, né? Pelo cérebro. Então, a pessoa acaba tendo mais vontade de comer, além do normal. Além do normal. Vira uma compulsão mesmo. E daí também afeto da leptina, que é o hormônio da saciedade, que é tudo lá no cérebro, regulado no estômago, né? Que daí a pessoa não recebe tanta leptina, recebe só mais grelina, acaba sentindo mais fome e não sabe a hora de parar. Ah, Então tem todo esse processo também, tem esse tipo também. fica um saco sem fundo, né? Come, 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 mas não tem a saciedade.
Exatamente. E como ela se sente bem, porque esses alimentos que ela vai procurar predomina a compulsão justamente por doces e chocolates, principalmente os chocolates que a gente diz menos saudáveis, né? Sim, muito açúcar, né? Então o açúcar ele vai estar no ciclo vicioso, que é aquilo que eu falei dos carboidratos antes. Por exemplo, eu vou comer, vai me dar aquela sensação de prazer, isso vai dar, vai baixar um pouco, controlar um pouco o hormônio, só que em seguida já vai embora. Ela não vai ter mais nada no organismo. Aí eu preciso comer mais e mais e mais para poder sentir esse prazer. Sim, é instantâneo, né? É uma coisa que é na É me- hora. Só que isso acarreta vários outros problemas, acaba trazendo obesidade nesse período, né? Porque a gente daí acaba não vendo a quantidade que come, acaba comendo demais e pode acarretar até diabetes, outros problemas podem surgir nesse período também, Tá? porque a Ah, pessoa não se pode. dá conta. Sim, pode então talvez fazer um exame de sangue, dar alterado ali a glicose, mas ser só naquele período, Exatamente. Então, esse é tá? o tipo C. E aí dá dor de cabeça também por causa dessa questão hormonal, porque, por exemplo, os hormônios ficam muito desregulados, aí na cabeça tem alguns vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos acabam aumentando, por isso que dá dor de cabeça. Aumenta os vasos sanguíneos, olha Acaba só. aumentando os vasinhos que tem na parte da cabeça. Uhum. Bah, que coisa, hein? Aí esse é tipo C, né? Aí tem o tipo H. Uhum. Esse tipo H, ele ocorre um aumento súbito de quase até 3 quilos de peso na Meu pessoa. Deus. Só que esse tipo H, ele veio de hidratação, Retém líquido. retenção de líquido. Tem muita gente que nesse período retém muito líquido. Bah. Aí é bom a drenagem, né, Marisa? Exatamente. Aí ela, por exemplo, ela engorda, mas ela não engorda de gordura, nem de carboidrato, nada. Ela engorda de líquidos, porque o corpo está retendo, ela não está eliminando. Mas, olha só. Então, quem é do tipo H, quem sofre muito de retenção de líquido nessa fase, tem que tomar bastante água, bastante líquidos para poder urinar, eliminar pela urina, ou fazer atividade física para poder suar, eliminar o suor. É, e tem gente já que acha que tomar água é ruim, né? Vai reter mais líquido, que é um mito que as Não, pessoas têm assim imensamente. Ah, exatamente. Não, tem que tomar. Tem que tomar porque uma hora tu vai eliminando pela urina, né? Ou então fazer atividade física para eliminar pelo suor também é uma opção. pelo suor, daí. Sem Isso. caminhada, né? Enfim, vários Qualquer têm aí. exercício que tu já consiga suar um pouquinho já vai aliviar bastante. Tem opção, né, Marisa? Tem opção, É, né? tem. E tem o outro tipo, o quarto tipo, que é o tipo D, que é o tipo D de depressão. Ah, e tem um quadro depressivo. Também pode ter. Tanto pode ter um quadro de ansiedade lá do tipo A, quanto o quadro do tipo D. Por quê? Por causa daquela aquele descontrole hormonal que a gente comentou no início. Um dia o estrogênio tá lá em cima, aí eu tô E- feliz. Aí o outro dia o estrogênio tá lá embaixo, aí eu tô triste. Só que Isso. daí, em alguns casos, o estrogênio pode se manter baixo por quase 3, 4 dias, dentro Bah, daqueles 15 dias. Aí a pessoa pode ter até um caso de depressão. depressão, imagina, aí acha, né, o fundo do poço, aquela tristeza aguda, né? E daí acarreta na alimentação também, porque a gente viu em outras lives também que eu comentei que o estado emocional influencia, né? Se eu estou Hum, depressiva, o que que eu vou procurar comer? Alimentos doces, que me tragam esse açúcar, essa serotonina de bem-estar, só que daí entra no ciclo vicioso. como é importante saber disso, né, Marisa? É, ter esse São coisas, conhecimento. sim, são coisas assim que não são difíceis, só que não existe essa informação. Essa live é uma aula de informação, porque nem eu nunca imaginei que tinha tipos de TPM, imagina? E aí, agora a pessoa pode ver, por exemplo, eu não me encaixo no tipo C de compulsão nem de cefaleia, eu não tenho dor de cabeça nem compulsão, mas eu tenho ansiedade, eu sou tipo A, então eu posso tratar, se eu já sei que eu sou tipo A, ou por exemplo, no teu caso que tu fica irritada, né, tu é tipo A, então mais pro tipo A, né? Sim, é Então que pro tem a. tipo A, Uhum.
Então, por exemplo, como é que a alimentação vai te ajudar? Eu já vou saber, numa consulta nutricional, por exemplo, a gente consegue traçar um plano alimentar para esses dias específico, para com Uhum. alimentos que te diminuem essa ansiedade. Porque tu não vai ter dor de cabeça, tu não vai ter compulsão, então eu não preciso me preocupar com isso, só com a questão da ansiedade. Então é mais diretamente, né, organizado. Uhum. Ei, Marise, e também tem quem tem todos os sintomas, passa Tenho, pelo C, pelo H e pelo D. como ele dura 15 dias, até o período que eu vou menstruar, até o dia que eu vou menstruar mesmo, né? Pode ter gente que vai passar um dia pelo A, o outro dia vai estar D, o outro dia vai estar H, o outro dia vai estar C. Bah, olha só. E a Aí tu impor... imagina. Sim, a importância de entender que a alimentação é uma aliada, né, Marise? É uma farmácia, né? São remédios naturais, digamos assim, né? Que legal. Então, essa é a importância, né? Então, a gente tem que cuidar na alimentação, principalmente, que tem alimentos que vão influenciar para mais, ou Uhum, seja, vão desregular mais ainda, uhum, e tem alimentos que vão regular. Por exemplo, se eu comer carboidrato refinado, açúcar refinado, se eu tomar álcool, refrigerante, esses alimentos assim, alimentos industrializados, eu vou estar aumentando mais esses sintomas, porque a gente vai estar nesse ciclo vicioso que a gente comentou, né? sim, vai deixar eles nível hard, né? Porque daí eu vou sentir o prazer, só que como vai ser imediato e como vai terminar logo, eu vou ter que estar comendo sempre para poder sentir aquele prazer. Bah, Né? olha só. Então eu tenho que saber que esses alimentos que eu falei, eles vão às vezes desregular mais ainda esses hormônios, né? E tem os alimentos que ajudam a regular. E esses é que eu tenho que dar importância para consumir nesses 15 dias. Né? Sim, sim, mudar, né, um pouco ali a alimentação, enfim, de olhar melhor para esses alimentos que vão realmente fazer um benefício além de suprir a fome, né? E claro que às vezes tem que ter o remédio, o medicamento, né? Vai do ginecologista, tem que ter, mas o alimento ele pode ajudar, né? 100% o trabalho em conjunto, digamos assim, Uhum. com, com o medicamento, né? Sim, exato. E muitas vezes, né, Marisa, a pessoa, ela não tendo esse conhecimento, ela pode achar até que ela sofre de uma depressão, mas na verdade ela tem esse looping depressivo só nesse período aí, enfim, de 5, 10 dias, né? Exato. Às vezes ela pode achar que ela tem depressão, mas na verdade é só dura 3 dias a depressão. Ela não é uma pessoa depressiva. Aí ela se autodiagnostica, toma remédio antidepressivo que nem precisaria, é só por causa do fluxo, né? Então ou até ela pode tomar, mas aí é uma dose menor, só para ajudar a controlar um pouquinho, né? Exato, uma dose menor ou algum medicamento nesse período, né? Mas não que ela seja depressiva, é só porque o corpo dela reage assim a essa fase. Dessa forma, né? Tem diferença, né? Totalmente. Pô, em vez de, né, talvez estar tomando 2, 3 ansiolíticos, porque se denomina depressiva, depressão crônica, mas na verdade é um período que ela passa por essa depressão, né? Interessante isso. Exatamente. E muitas pesquisas, né, estão apontando, por exemplo, os níveis de estrogênio muito alto, que acontece às vezes é também causa de fertilização. Uhum, A pessoa que não consegue engravidar também é por causa do nível alto demais de uhum. estrogênio que ocorre nessa fase. Também endometriose. A endometriose, aham. Também é o problema que também tem a ver com a questão do estrogênio muito elevado nessa fase. Olha só, o estrogênio produzindo demais, demais, demais ali pode regular até todo ali esses órgãos. Exatamente. Exatamente. Então é importante a gente ir no médico, a gente vai no ginecologista, né? E pede esses exames, pede principalmente, ele pode pedir esses estrogênio, progesterona, né? Cortisol que a gente falou no início também. Aí ele consegue ver como é que tá o grau. E aí, trabalhando, se puder, junto com a nutrição, também, junto com o medicamento, vai trabalhando, é um trabalho 100% completo para beneficiar a pessoa. Sim, como é que diz? É multidisciplinar, né? Exatamente.
Porque não adianta, às vezes, a pessoa até tá tomando o remédio certinho, mas ela começa a comer errado, às vezes até o próprio remédio acaba não tendo efeito, né, 100% por causa da alimentação errada. Sim, não vai adiantar ter a eficiência É, exatamente. que queria ter, né? Exatamente. Então, assim, continuando na questão dos alimentos, né? Também fizeram uma outra pesquisa para saber, assim como fizeram a pesquisa dos sintomas, fizeram a pesquisa para saber o que que o pessoal mais procura na hora dessa fase, procura comer. Então, por exemplo, 53% disseram que sentiam mais vontade de comer. Não sei se é o teu caso, é o caso do pessoal. Sim, eu sinto mais vontade de comer doce nesse período. É. Então, assim, 53% diz que se sentiu mais vontade do mais do que o normal de comer, nesse período só. Né? Então, por exemplo, assim, a gente às vezes não precisa fazer uma. Quem sabe, quem tem esse autoconhecimento, eu só sinto mais vontade de comer nesse período. Então, eu não preciso estar fazendo aquele plano alimentar para 30 dias. Eu faço um Uhum, específico para esses 15 dias, sim. para ajudar a pessoa a não comer tanto. Porque nos outros dias que não tem esse período, ela consegue controlar normal. Não é uma compulsão, não é uma vontade exacerbada, né? Sim, ela come normal nos outros dias. Aí, quando ela entra nesse período menstrual, então, às vezes, a gente pode fazer planos alimentares específicos para controlar essa vontade a mais só para esses 15 dias. Só para aqueles dias. Olha que interessante É, isso, um planejamento é, para regular nesse momento que ela sabe que vai entrar em distúrbio, né? Marise, nós sim, temos 14 minutos. tá. Daí, só para sentir mais vontade, aí 43% também referiram que sentem mais vontade de consumir doces, que nem tu Hum, comentou, né? Os que mais eles sentem é doces e carboidratos, alimentos salgados, carboidratos refinados, no caso. uhum. Então, vou entrar então já na parte dos nutrientes. Quais são os alimentos que podem então nos ajudar nessa fase, a regular um pouquinho esses hormônios? Aham, vamos lá. A gente tem que ter atento então aos nutrientes, principalmente vitamina B6, B6. o complexo de vitamínico, né? Cálcio, magnésio, vitamina E. O magnésio, ele é importante também na questão ali de ajudar na serotonina, até a gente já falou também em outras lives. Eles vão Uhum, ajudar na questão de líquido, principalmente. Então, alimentos uhum. ricos em magnésio. E vale o Ah, magnésio para aquele que compra pacotinho na farmácia, não? pode ser também, pode ser. É. Mas de preferência, eu sempre opto pelos alimentos, né? Porque além deles terem magnésio, eles acabam tendo a junção de todos os nutrientes que eu preciso, não é só do magnésio. É mais Claro, completo. Então, tem o sim, magnésio, tem o B6, tem o cálcio ali junto, então acaba sendo mais completo. sim, sim. Por exemplo, quais são os alimentos que têm magnésio? Milho, milho verde, abacaxi, Ah, alface, chocolate. Só que lembrando que de preferência o chocolate saudável que a gente fala. aqueles 40, tem o 60% cacau, né? É, quanto mais cacau, melhor. E quanto mais de 50% melhor, né? Tem mais nutrientes. Uhum, Cálcio é importantíssimo, justamente porque tu falou da cólica lombar ali, que a tua cliente disse que tinha, né? O uhum. cálcio ele ajuda nas dores lombares, então a quantidade de cálcio certinha que a pessoa precisa nesse período também é importante. Que legal, viu? Pratos, né? Tem bastante cálcio, peixes, algumas carnes. Putz, aham. Se eu não me engano, brócolis também tem, né? Tem. Cálcio. Brócolis também é bom para a questão desse ciclo menstrual, porque ele tem o ferro. Então, quem tem uma menstruação um pouco desregulada, maior quantidade, já tem para evitar anemia. Uhum, Né? sim. Então, até para essa questão das lombares do cálcio. A vitamina E, que a gente tem falado tanto também nas lives da vitamina E, viu? Como ela é bem importante para tudo, né? Todas as lives têm a vitamina E ali junto. Aí é a queridinha. É a top, né? Então, assim, a vitamina E a gente encontra, que eu até já falei da outra das gorduras ali do azeite, a gente tem Ah, vitamina E. aham. No abacate, a gente tem vitamina E, no espinafre. Então, esses alimentos que têm essa vitamina E é importantíssima. Ômega 3 também, Ômega 3. essencial.
Peixe, sardinha, né? Atum. Peixes, os óleos, o azeite também pode ter ômega 3, dependendo do azeite. E E também aí no a azeite, gente pode no perguntar. azeite a gente sempre fala do de oliva, né? Que é um Sim, dos melhores, né, Marisa? é, isso. E assim, e alimentos que a gente chama de fitoesterogênios, que contém o estrogênio, tem alimentos Ah, que contêm estrogênio. que legal. Está com estrogênio baixo, a gente pode estar consumindo eles através dos alimentos para poder suprir essa falta. Aham. O campeão, assim, que está no topo, que é o que mais tem, em pequena quantidade, ele tem bastante estrogênio, é a linhaça. A linhaça. Que legal. A linhaça é um excelente alimento. A linhaça ela é completa ali, ela vai ter ômega 3, ela vai ter vitamina B6, ela vai ter o estrogênio, ela vai ter Uhum, a magnésio, então ela é bem completa. sim. Também se fala muito na semente de girassol e de abóbora, se eu não me engano. Sim, são ótimos. Aham. A soja também é um alimento bem bom nessa fase, também tem esses nutrientes essenciais que a gente falou. Uhum. E aí, Marise, o teu trabalho, né, como nutricionista nesse momento é bem importante que tu pode passar uma dieta, regulando essa alimentação, né? Que nem eu falei, a gente nutricionista, a gente pode fazer, às vezes a pessoa, que nem eu falei, a pessoa às vezes só come demais nesse período, só está desregulada nesse período, a gente pode fazer um plano específico para ela se acalmar nesse período. Ela não precisa estar seguindo essa dieta 30 dias, porque nos Uhum. outros dias ela não consegue controlar, é só nesses 15 dias. Então, e também repondo esses nutrientes que às vezes está em falta, principalmente para a pessoa não ter anemia, não ter outros problemas pela falta desses nutrientes. Sim, que E só interessante. para, já que já está acabando, né? Só para entrar também na menopausa um pouquinho, Sim, sim. a É gente falou da curto, TP, passa muito. passa muito rápido, tem tanta coisa para falar, tem que fazer parte 2. Vai ter que ter. Então, assim, só para falar um pouquinho da menopausa, a menopausa, que nem eu já falei no início um pouco também, que ela é ao contrário do início do ciclo menstrual, né? Que tá, o Uhum, estrogênio e a progesterona estão ativos, a uhum, menopausa é o esgotamento, o corpo não produz mais estrogênio, tá a zero. Por causa uhum. da menopausa, o corpo não precisa mais se preparar para receber a gestação. Sim, o óvulo, né? A A partir de gestação. certa idade, que começa a partir lá dos 40 anos, mais ou menos, a menopausa, Uhum. esse é o geral, mas agora já tem gente que às vezes com 20 anos já aparece a menopausa precoce, que a gente chama. Sim, diminui, né? Tem uma certa diminuição já dos hormônios ali esses aí, né? Estrogênio, Sim. Mas a cachorrinho. menopausa, a pessoa que está na menopausa, ela tem zero estrogênio, ela acaba tendo nenhum, porque ela não precisa mais se Sim, preparar para a gestação. E aí, com isso, o corpo sente falta do estrogênio. Imagina, tá acostumado a vida toda com esse hormônio, e de uma hora para outra ele para. sim. Aí tem os calorões, né, Marise? Aí, por isso que acaba também ocorrendo esses sintomas. Às vezes, é os mesmos sintomas da TPM, né? Uhum. É ansiedade, é depressão, é calor, é irritação, alterações de humor, acaba tendo, é muito parecido com a TPM, só que a única diferença é que não tem mais a produção de estrogênio. Sim, e aí tem aquela discussão já, né, que tu deve conhecer, que é toma ou não toma hormônio, né? Exatamente, é. Essa discussão o pessoal bota, mas na verdade ainda não tá, não chegaram ao acordo. Há um consenso, né? Então, enquanto isso, a alimentação é uma aliada. Exato. Aí o que que eu posso fazer? Enquanto fico assim, posso tomar, não posso tomar? Eu posso comer esses fitoestrogênios, esses alimentos que contêm o estrogênio, na quantidade que é para mim individualizada, né? A gente Uhum, faz o cálculo certinho, aí eu vou saber quanto de estrogênio eu preciso para me sentir bem, então eu posso pegar dos alimentos. uhum, perfeito. Aí a Mais uma linhaça, vez. sim, a linhaça entra sempre como coringa, né? Eu uso aqui a É. linhaça no pães caseiro. Fica muito bom colocar junto ali na massa. Não, a linhaça é ótima, a semente de linhaça, a farinha de linhaça, porque tu pode colocar em qualquer lugar, ela não tem sabor e ela é versátil.
É um coringa e não tem gosto forte, nada. Sim. E os alimentos que vão controlar a menopausa são esses mesmos alimentos, esses mesmos nutrientes que a gente falou da TPM, não tem muita diferença. Continua os mesmos, então, ali. Toda Exato. vitamina E, aham, Ômega 3, cálcio, cal, brócolis. proteína, carboidratos, preferir os grãos integrais, carboidratos complexos, porque eles vão te dar esse prazer, mas vai durar mais tempo esse prazer. Enquanto Essas, o prazer de carboidrato refinado vai te durar 10 minutos, vamos dizer assim, um exemplo, né? O carboidrato complexo integral vai te levar quase 3 horas. olha só, os pães integrais entrando aí, os pães com grãos, É. né? O pão com grãos, mais ainda, pão com farinha integral, mais grãos é melhor ainda. E são gostosos, né, Marisa? São muito bons, né? Sim, né? A pessoa prepara direitinho, acaba sendo bem bom o Sim. integral. E existe já margarinas, eu tava vendo com vitamina E, que legal, né? Sim, tem mais. Agora as margarinas que a gente comentou daquela das gorduras, que as É, margarinas não são tão ruins, né? Agora até tem umas margarinas, é só procurar a margarina certinha, a correta. sim. Então, E a gente, não altera muito o preço, que agora eu tô cuidando muitos rótulos, aprendendo muito contigo. Então eu vou, vejo o rótulo, eu descobri que tem uma que tem vitamina E. vitamina E, tem ômega 3, ômega 6. Aham. É só olhar melhor que tem ali, né? Que agora o problema delas mais era a questão da gordura trans. Então elas já não tem mais a gordura trans. Então elas já não tem que ter. De preferência a margarina, aquela que tem o selo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aí tem sim. Ei, Marisito, pode dar para nós algumas frutas assim que ajudam nesse momento? Posso, por exemplo, um coringa, que eu posso dizer que a gente até comentou dos alimentos superpoderosos, é a Ah, banana. ah, banana sempre em alta. A banana sempre ali, né? Por que a banana? Porque a banana ela vai ter carboidrato integral, ela vai ter Aham. fibras, ela vai ter o cálcio, ela vai ter a proteína, Potássio. ela vai ter o potássio, ela vai ter o magnésio, ela vai ter o triptofano, que a gente comentou também nas outras, que o triptofano vai ajudar na serotonina também, Aham. Eu tava lendo, a banana ela é antidepressivo natural, né? porque ela tem o magnésio. Exatamente. Ah, viu? Que Então é só legal. cuidar a quantidade, só cuidar a quantidade, não é porque ela é tão boa que eu vou comer 10 bananas por dia. Uma penca de banana. Não E é é um assim, porque daí eu vou engordar por causa da banana. banana. Vai ser a culpada a banana. É, daí eu vou ficar feliz, mas aí eu vou ter ganhado uns quilos a mais, também não dá, né? Sim. E o abacate, né, Marisa? O O abacate, abacate. né? Eu É botei uma. no meu pessoal, depois se quiser olhar, eu botei no meu Instagram e no Face essa semana uma receita de maionese de abacate. Ah, eu vi. Tu sabe que eu vi isso, mas eu não cheguei a entrar na receita. Eu vi a imagem ali. Uma maionese de Maionese abacate. de abacate. É excelente. Pode substituir a margarina, pode substituir né, a manteiga, a maionese. Olha que dica maravilhosa, maionese Você de abacate. pode É, entrar no meu Instagram e ver se tem. aham. É tipo assim, uma guacamole, né? A Não, guacamole não é. tu coloca pimentão, tomate, tu coloca outras coisas juntos. Ali é só o abacate, abacate e azeite. Ai, que legal, que Essa, legal. essa também é uma boa opção para tu consumir nesses dias. Aham. E tem outra receitinha que eu queria passar para o pessoal que está aqui. Eu Temos. vou passar para vocês. Tá. Tá. É o mousse de abacate com Ah, cacau e banana. ah, Tu vai colocar 1/4 de abacate, uma banana nanica, uma colher de chá de cacau em pó, de preferência acima de 50%, né? uhum. Canela, 1/4 de xícara de água, Ai, vamos cortar, Marise, aqui. uma colher de mel e só bater tudo no liquidificador, botar na geladeira, vira um mousse. É uma delícia.
Marise, gratidão. Vou Muito te obrigada. pedir, Marise, vamos postar essa receita então no Face, se der? Pode ser, né? Muito Grati- obrigada por entraram. Grande beijo no coração. Uma Uma boa boa noite. semana.